Hoje nós meditaremos sobre as casas da Cidade Santa. Muitos ensinamentos estão equivocados e as pessoas aprendem coisas enganosas a respeito da Cidade Santa. Alguns mesmos estão esperando que, após a morte, irão para a Cidade Santa, onde as ruas são de ouro e de cristais. Até mesmo hinos cristãos descrevendo esta cidade nas quais o crente irá morar. Mas vamos às Escrituras e perceba que esta cidade somos nós e que as casas dessa cidade são os crentes, a noiva, a esposa do Cordeiro. Hoje nós estaremos meditando sobre as casas da Cidade Santa, da Nova Jerusalém. Vamos ler primeiro em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e 10. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Portanto, Jerusalém, a santa cidade, é a esposa, é a noiva do Cordeiro. Portanto, esta cidade está composta de pessoas. Vamos ver como esta cidade vem à existência e como ela é edificada. Vejamos em Hebreus capítulo 11, no versículo 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Está falando de Abraão, que pela fé, quando chamado, diz o versículo 8, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Portanto, primeira coisa, para sermos uma casa na Cidade Santa, precisamos da fé de Abraão. Segunda coisa, devemos aguardar esta cidade. A realidade desta cidade, isto é, a plenitude desta cidade, será possível somente quando nosso corpo ressuscitar. Assim, nós, como está escrito no livro do profeta Daniel, resplandeceremos como as estrelas. Teremos luz como pedras preciosas. Então, diz aqui que a cidade tem fundamento. O fundamento é o Evangelho de Jesus Cristo, é o ensinamento dos apóstolos. Deus é o arquiteto e edificador. Portanto, Deus é o arquiteto e edificador. Dizer isto significa que o arquiteto é que dá forma, é que escolhe a forma das casas, os lugares da janela, das portas, dos móveis. Isso se refere à nossa vida espiritual. Deus é o edificador e se refere ao material. É Deus que escolhe e é Deus que faz esta obra pela fé em nossas almas. Agora vejamos mais em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Portanto, a casa somos nós. Muitas vezes nas Escrituras, a casa se refere a todo um povo, como casa de Israel, casa de Jacó. Mas nas Escrituras, aquilo que se refere de maneira coletiva também se refere de maneira particular. Então, cada um de nós somos uma casa na Nova Jerusalém. A casa tem Cristo sobre ela. É Cristo sobre sua própria casa,
portanto, somos uma casa de Cristo. É por isso que esta obra é edificada por Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, a explicação inicial dada pelo próprio Jesus em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 e 25. Como esta casa é edificada? De que maneira? Para sermos as casas da Nova Jerusalém, a Santa Cidade. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No versículo 24, está dizendo que edificou sua casa. Portanto, durante esta era, a casa nossa está sendo edificada. E, na verdade, nós moramos neste corpo. E a nossa alma precisa de ser edificada por meio da fé em Jesus Cristo. Então, nós seremos como pedra preciosa. Seremos revestidos de ouro. E a rua que é o nosso coração, o nosso caminho. Lembra como começa o Evangelho? Preparai o caminho do Senhor, pregou João Batista. O caminho é o nosso coração. Os caminhos são os nossos pensamentos, que serão todos renovados pela mente de Cristo, que recebemos em nosso espírito. Assim, como a casa é edificada? Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica. É assim que a Nova Jerusalém vem à existência. A grande Babilônia, a corrupção religiosa, vem à existência pela palavra do homem, pela edificação segundo a palavra humana. Já a casa edificada por Cristo vem à existência por meio da palavra de Cristo. Isto por meio da nossa prática. Praticamos a palavra de Jesus. Isto é muito simples. O que Jesus disse, nós fazemos. O que os apóstolos ensinaram, nós praticamos. Assim, nos tornamos as casas da cidade santa. Leia as Escrituras para não ser enganado, para não ser um religioso superficial, sem compreensão espiritual, porque recebemos o Espírito Santo e o Espírito está em nós para nos ensinar todas as coisas. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.